Muito boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Transversalidades. Transversalidades hoje convida o grande, queridíssimo Bruno Vilela. Eu estou com um problema na minha câmera mais uma vez, então infelizmente vocês não sei se estão me vendo aí Estamos vendo você, cara. Na gravação talvez não dê para ver, tá. Não sei, porque tem um esquema diferente. Mas vamos que vamos, né? Coloquei uma câmera extra aqui, tomara que dê para a gente fazer bem fluido, bem tranquilo. Eu já quero começar dando as boas-vindas para todo mundo que se conectou aqui, que está com a gente ao vivo. Se você está no canal do YouTube assistindo, eu peço que, por gentileza, né, como bom youtuber que sou, se inscreva no canal, dê um like nos vídeos, nesse vídeo principalmente. E o Transversalidades, como você já sabe, é um projeto independente. Enfim, eu arco com todos os custos aqui e tudo mais. E se você quiser ajudar o projeto, o Pix está na descrição do vídeo, logo embaixo aqui do vídeo tem o Pix, e você pode, se quiser, doar qualquer quantia, e se não quiser, tá tudo certo, se não puder, tudo bem também, a gente tá junto nessa, eu vou continuar firme e forte por aqui, trazendo essa galera de peso para a gente conversar sobre arte, sobre pintura, beleza? Muito boa noite, Bruno. Eu quero dar as boas-vindas a você e já fazer o que eu costumo fazer, que é pedir a sua mini bio, digamos assim, né? Você dizer aí onde você nasceu, contar brevemente um pouquinho da sua história para a gente já conectar e saber. Vamos nessa. Como é que a gente chegou a esse seu trabalho hoje aí. Boa noite, meu querido. Boa noite, cara. A palavra é tua. Antes, né, eu queria agradecer, né? E preciso falar que quando eu vou dar uma aula, uma palestra, né, falar, assim, é importante eu avisar as pessoas que eu gaguejo. Então, assim, quem me conhece já está assim, né, acostumado. É uma característica que vem de criança. É importante falar, pois as pessoas acham e relacionam, né, a gagueira ao nervosismo, né? E é comum quando você vai dar uma aula, você vai dar uma palestra, né? Quando você não é professor, você ficar assim, né? Meio nervoso, né? Então, assim, enfim, tem uma questão de você achar que está cortando, porque é um defeito da sua operadora, mas não é, entendeu? E tem que ter um pouquinho de paciência quando eu travar, assim, sabe? Mas, assim, hoje eu estou especialmente... porque tem uma variação, né? Então, hoje eu estou bem, assim, posso dizer que eu estou bem, assim. Mas, enfim, né, é importante falar isso. Enfim, eu sou um pintor, comecei a estudar em 94, na extensão da UFPE, né? Eu estou aqui em Recife. Aí eu fiz um ano de desenho, né, de observação. No outro ano eu fiz pintura, pastel e óleo. Então, assim, foi assim, um processo de aprendizado bem clássico, né? No começo, mas desde criança eu sempre desenhei, sempre tive muito interesse por colagem e fotografia e tal. E em 98 eu entrei em artes visuais, né, na UFPE, e fiz só metade, né, porque aqui você tem licenciatura e eu não tinha assim, interesse nem ensinar. Então, fiz só o que era de prática, né? E em 2000,
veio a Recife um professor japonês, que ele viajou bastante pelo planeta, ele tinha acabado de ficar 10 anos pela Índia, e no Japão ele se formou em pintura e desenho clássicos, oriental e tal, pintura, e depois ele foi para Hungria, e lá ele aprendeu desenho com anatomia. E veio bater em Recife. E eu vi ele, eu vi lá no curso de extensão, e eu percebi que o professor que me ensinou a desenhar virou aluno dele. Então, quando eu vi isso, eu resolvi sair da faculdade e colei nesse japonês com 4 anos, né? Então, assim, o que eu sou hoje é do contato com esse professor. Então, eu considero ele assim um grande mestre, é o cara que me ensinou o que eu sei, pintura, de filosofia, de pesquisa, da maneira pela qual o pintor deve buscar, né, um caminho, e que a arte é uma filosofia, né, e que o mercado ele está aí, ele é importante, mas que o importante é saber que arte tem a ver com psicologia, com filosofia, com mitologia, com religião, com outras questões, né? Então, hoje a gente vive numa era onde as pessoas estão muito caçando isso, né? Mercado, galeria e tal, que é bastante importante, né? Repito, mas eu acho que isso vem a reboque do processo, né? E esse professor, ele me ensinou isso. Então, assim, eu estou aqui em Recife, são 26 anos, né, de pintura, e sempre produzi aqui, mas sempre procurei viajar muito, né, Rio, São Paulo, BH e Brasília, né, e, enfim, é isso. Qual o nome do professor mesmo? Alguém perguntou aqui. Cara, eu tenho até aqui escrito em japonês, ó. Tá aqui. Mas é o Sunichi Yamada. Sunichi Yamada. Eu vou escrever aqui, que aí facilita para vocês. Aí eu escrevo, né, onde aqui? Pode ser nas mensagenzinhas, no chat, isso mesmo. Sunichi Yamada. Ele é assim, né, ele é um ermitão, ele não tá assim. Você vai ter bastante dificuldade de achar material, sabe, dele, sabe? Uhum. Mas, enfim, se você for ao Japão, você for a Kanazawa, tem um templo lá shintoísta, que tem um painel assim, gigantesco dele, sabe? Enfim, não é isso. Então, é uma formação de pintura e de desenho com anatomia muito diferente, né? Que veio, sabe, do professor. Uhum. É isso. Maravilha. Se você já quiser começar a apresentar a tela, já bota aí, prepara um material para a gente. Bota ele aí para a gente. Compartilhar, cancelar. Cadê? É lá embaixo. Tela inteira? Tela inteira? Tela inteira, isso aí, pode colocar a tela inteira. Vê lá, Caio, agora, se está rolando aí. Vamos ver, tem que aparecer para todo mundo, isso aí, já está compartilhando com a gente. Rolou? Então, gente, eu decidi, a partir da proposta, né, do professor,
criar uma sequência, né, de trabalhos que tem uma relação entre, entre indas e vindas da pintura, do desenho e da fotografia, e mais recentemente da escultura, e da maneira como a pintura ela vai influenciar na fotografia, a fotografia influencia nesse desenho, o desenho na pintura, entendeu? Então, é um processo onde um vai influenciando o outro. Tem uma questão importante no pintor que ele está muito isolado, né? Então, o pintor, assim como o escritor, ele está só, né? Então, ele está isolado dentro do ateliê. E eu acho muito importante você vibrar, né? E você buscar outras experiências para fortalecer a pintura. Inclusive, esse professor, ele dizia isso muito, né? Que água parada vai apodrecer, entendeu? Então, assim, a fotografia, o desenho, a escultura, o estudo no caderno, as viagens de residência, para mim, elas estão acontecendo para fortalecer a pintura e para não deixar eu me entediar com a pintura. E esses processos vão fortalecendo a pintura. Então, o principal é a pintura. O desenho é pintura, a fotografia é pintura, a escultura é pintura, geral é pintura. Enfim, essa aí é uma pintura de 99, né? Bem do começo. Eu comecei a estudar com esse professor em 98, né? Então, aí eu já tinha um ano de estudo de anatomia. O processo do estudo de anatomia ele é muito importante para você conseguir acessar o seu inconsciente através do desenho. Você vai começar a conseguir compreender quem é você através de uma linguagem visual, né? Que é interessante que só quem tem acesso hoje é o pessoal que faz medicina, né? Ou então odonto, mas antigamente isso era misturado, né? Você vê que o Da Vinci, né? Ele era anatomista, ele era, enfim, né? Todo esse processo. Então, um processo vai influenciando no outro. Esse professor me incentivava bastante a fazer pastel, né? O pastel, ele, quando você faz pintura, você faz em geral, né, um ano de desenho, né, com carvão. Quando você vai para outro ano de pintura, você tem um processo transitório, né? Vai? Oi, desculpa, deu um Não, problema aqui. Pronto. Deu um retorno aqui. Eu gaguejo se eu tiver um retorno, Nossa Senhora, vai ser impossível ouvir, cara. Vai ser assim, Vamos lá. Olha, veja, eu vou falar muito, então eu vou pedir que, eventualmente, alguém ou você, né, sei lá, dê um sim, ok, só para eu saber que está fluindo, porque eu só consigo ver o que eu estou apresentando aqui, tá bom? Tudo certo. Então, vamos lá. Então, o pastel, ele é um processo transitório, né? Entre o carvão e a pintura. Então, quando chega no segundo ano, que você vai para a pintura, você quer óleo, você quer o pincel, você quer pintar, né? E as pessoas vão meio que abandonando o pastel, né? E lá, com esse professor, ele incentivava bastante o pastel. Então, o pastel, que é um processo fronteiriço, ele passou a ser
algo... Ele deixou de ser coadjuvante, passou a ser ator principal, sabe? Nesse meu processo. Aí você tem um pastel dessa época. Eu comecei a fotografar para fotografar as minhas obras, né? Então, tem até uma questão assim, nos anos 90, aconteceu uma ressaca de uma arte conceitual que chegou muito atrasada, né, São Paulo e mais a Recife. Então, em Recife, houve pelo menos aí 20 anos, né, em um hiato, onde a minha geração deixou de pintar, entendeu? E como ficou muito pesado essa história de arte conceitual e o ateliê passou a ser a cabeça, na faculdade não se incentivou os alunos a aprender a desenhar, fotografar, montar um projeto, como você tratar com a sua galeria, como você fazer uma em embalagem, como você preparar um chassi, um papel, uma aquarela. Então, assim, foi assim, uma faculdade de artes visuais que parecia uma faculdade de filosofia, sabe? Então, era bastante Lacan e Deleuze, mas não tinha. Vamos aprender a fotografar, pintar, sabe? Iluminar isso aqui, entendeu? Eu não estou querendo dizer com, entendeu? Isso que o conceito, que os estudos e o aprofundamento da literatura não é importante para a pintura, muito pelo contrário, né? Quem acompanha o que eu estou fazendo está percebendo que tem uma ligação direta, né, com a literatura, né, com os estudos, né, de psicanálise e mitologia, o que seja, mas é importante falar que a pintura e o desenho, eles são uma linguagem, assim como o inconsciente é uma linguagem pela qual o psicanalista vai acessar, né, o seu paciente, né? A pintura é uma linguagem. Então, eu acho que não é... Quando a pintura ela tem uma expressão, ela é potente, ela não precisa de uma pessoa explicando ali o que é que tem ali, entendeu? Enfim, mas isso é só para falar desse processo, né? De técnica e pela maneira pela qual eu me aproximei da fotografia e por que eu me afastei da faculdade, né? Então, essa fotografia aí, por exemplo, eu achei isso da maneira que está, num lixo, né, pela rua. Então, alguém jogou um jornal que foi queimado, que caiu terra, e em cima disso tinha uma palmeira de dendê. E ele caiu exatamente aí, cara. E eu tinha acabado de estudar um manual de fotografia, e num dos capítulos lá tinha um ponto de cor, né? Enfim, então surgiu a fotografia. Esse aí é o professor, ele está nas montanhas da China, está pintando aquarela, né? Então, assim, cara, assim, esse cara vir bater aqui em Recife, eu ver isso aí, quem é esse cara? É surreal, assim, sabe? Assim, eu para ter essa formação, eu ia precisar viajar bastante, entendeu? E ele veio para Recife, então ele conseguiu me trazer não só o estudo de desenho, de anatomia, de pintura a óleo clássica, né? Mas também um pensamento diferente, que é o pensamento do pintor, do artista oriental, né? Sabe? Então, isso foi muito importante. Aí eu coloquei a fotografia. Isso aí é uma pintura dele, né? Enfim, só para mostrar o que é que ele faz, né? Então, é ele repetido. Então, tem... Nossa, eu até escrevi uma
crítica sobre nessa entendeu, obra aí. Vamos passando. Essa é a pintura que eu falei, que está lá no Japão, nesse santuário shintoísta, lá em Ishikawa, né? E aqui você vê o uso da folha de prata, né? Aqui, misturado com óleo, né? Isso me influenciou bastante, sabe? Sim. Isso aí é um pequeno exemplo de um desenho, né? Que tem assim na anatomia e tal, que é para pastel, quer dizer, o professor me incentivou bastante a utilizar o pastel. Por quê? Porque o pastel ele vai lhe permitir usar mancha. Então, o que é que ele me falou? O desenho, ele é a linha, ele é digital, né? E o pastel, ele é mancha, ele é analógico. Então, é uma relação entre MP3 e vinil. Entre você filmar com 35 milímetros, sabe? E você filmar digital. Então, quando você usa o pastel, você usa a sua mão, você usa a borracha. É um pó, né? Isso é um pó. Então, a anatomia que você aprendeu, ela vai lhe ajudar a você não pensar nela. Então, é o processo do violinista que estuda aquilo à exaustão para quando ele for se apresentar, ele se preocupar só com a expressão, né? E essa expressão, eu acho que você consegue atingir ela de uma maneira muito mais profunda através da mancha. Não que alguém não consiga fazer isso através da linha, né? Tá aí as gravuras de Goya, né? Para mostrar isso. Mas, assim, eu estou falando desse meu processo, né? Não é algo fechado, não. Enfim, aí, no final, nesse último ano que ele ficou aqui, ele passou a incentivar bastante colagem, porque ele dizia que a colagem, a gente tinha uma facilidade de começar a fazer umas composições mais complexas, né? E começar a criar inter-relações entre esses universos. E também ele pedia para a gente criticar os outros alunos e tentar explicar de maneira... eu não sei porque eu não sou... Enfim, com uma influência da psicologia, certo? O que é que tem aqui, entendeu? Uhum. Então, isso é uma maleta e são, assim, objetos e recortes, né? E livros que se transformaram nisso. Então, quando você fechar ela, enfim, ela representa o artista, certo? Fechada é uma maleta escura que você não tem a menor né, o que tem dentro, né? E você abre e você consegue ver o que é que tem ali dentro, né? Que é o autor, né? Essa também é um paletó que era do meu pai, né? E essa fica mais claro isso, né? Esse é um processo muito parecido com o do Francis Bacon, né? De abrir as entranhas, sabe assim? E mostrar o que tem, sabe? Ali, entendeu? Ali dentro. Aqui começa um namoro com a escultura, sabe? Então, você tem esse paletó, você tem a pintura, você tem a colagem, você tem esse personagem aqui, né? Que é escultura e tal. Então, ficou como algo que ia aparecer no futuro, né? Que apareceu esse último ano. Tá assim ok? Vocês estão né, escutando bem? Tá bom? Tá? Estou ouvindo você perfeitamente. Você me ouve bem? Perfeito. Então, vamos continuar.
Eu criei, nessa época, uma quantidade absurda de maletas e gavetas e caixas, né? E, naturalmente, isso começou a virar uma espécie de dramaturgia, cenografia. E foi expandindo, e eu comecei a fazer essas maquetes, né? Isso ficou no passado, isso é dos anos 90, mas, né, hoje eu tenho muita vontade, sabe, de voltar a fazer isso aí. Mas, repito, sem a pintura, sem o desenho, sem o estudo de anatomia, sem o que eu passei, eu não ia conseguir fazer isso aí. Tem uma influência bastante, desculpa, bastante clara do Rauschenberg, né? Rauschenberg. Esse professor era fã dele também, né? Me apresentou, tal. Então eu fiquei meio enfim, apaixonado pelo trabalho. Naturalmente, o processo de expansão, né, para essas maquetes, ele retraiu. Então, assim, o que é importante mostrar aqui é que tem um processo de avanço e retração, né, há 26 anos. Então, é como a maré, né? Então, isso vira um 3D, de repente eu sinto essa necessidade de voltar a pintar no plano, né? Apesar que você vê aqui pendurado aqui essa camisa, né? Então, aqui, você vê que já tem uma necessidade de fazer essas relações entre digital e analógico, entre o orgânico e o, entendeu, inorgânico, o que eu pintei, o que saiu de um processo manual e o que foi colado, né, o que é um processo que você não domina, né? E uma palavra bastante importante que eu escutei nesses 4 anos com esse professor, que é contraste. Ele repetiu isso assim sem parar, sabe? A arte é contraste. E é isso. Essa aí, eu acho que foi assim, né, o auge do que eu construí nessa época, né? Isso aí já é do 2001. Então, são umas colagens que eu saí colando uma por cima da, entendeu? Outra. Isso tem, sei lá, 3,40 de largura, né? Enorme. E, infelizmente, eu me desfiz disso, né? Sinto muito, assim, né? Mas gostaria de ter guardado isso. Mas assim, né? Onde, né? Onde você tem espaço para Gigantesco, né? guardar isso, né? Mas é isso. É pintura, é desenho, é colagem, é foto, né? É tudo misturado. Aí, finalmente, acontece um processo de mais retração, mais o trabalho vai ficar mais contido, né? Eu passo a ter uma necessidade mais gráfica e passo a fazer essa mistura, né, de pintura com desenho, né, e colagem, né? Então você vê que tem esse processo, né, que ele vai naturalmente se criando. Então você vê que tem uma expansão aqui, ó. Tem um personagem aqui que ele abriu isso para cá e esse abriu isso para cá. Quando abriu, apareceu isso aqui, né? E você tem aqui, você tem um sol atrás, né? Vamos chamar assim. Você vê esse processo na pintura de Picasso, de Mosè de Avignon, né? Uhum. Na esquerda você tem não sei se é na esquerda ou na direita, mas você tem personagens vestidos com aquelas máscaras africanas, né?
A partir do instante que ele tem o contato com essa mitologia e essa energia africana, ele conseguiu entrar nesse outro mundo. Ele conseguiu abrir, né, aquele mundo. Prova é que ele coloca no chão um cesto, né, com frutas, né, que é uma oferenda, né, e o que aparece ali são uns são deuses, né, que enfim podem, né, interpretar como algo de narcisismo, porque o que está representado ali enquanto deidade é o retrato do pintor, né? Mas eu considero isso enfim, uma referência ao que tem no budismo e no hinduísmo, que é você encontrar essa energia divina em você, né? Então, a partir daqui, o trabalho começa a ficar bastante espiritual, sabe? Continua essa relação, né, entre psicologia, mitologia, mas eu começo a sentir, sabe, essa necessidade de expandir isso para um universo religioso, mas como influência, não como processo dogmático, sabe? É algo natural. Bom, aí aqui a gente tem uma quebra importante, que é quando eu passo a usar, isso é 2006, tá? Então eu passo a usar umas fotografias de família que eu tenho, que eu saí colecionando e saí recebendo dos familiares, né? Então isso é um pastel grandão, isso tem 2 por né, 1,5. E é um processo de revelação de fotografia, é um processo híbrido entre a fotografia e o desenho. Então, eu começo a usar projeção, começo a preencher esse papel de carvão, projeto a fotografia, aí você vê a minha mãe, né? Ela está se casando, né? E com as borrachas, eu vou revelando, né, isso no papel. E essa mancha escura que você consegue ver no canto direito, ela meio que representa a cortina da câmera, né? Que falhou, né? Então, velou, né? Aí, né? Aí é, né, outro desenho dessa época, né? Então, é pastel e carvão. É que já tem uma necessidade de expandir para a paisagem, né? Já sai de um processo só de revelação e querer mostrar o que é que tem ali naquela fotografia que é pequena e se perdeu numa gaveta de família e transformar em algo muito grande. Sim, tem né, algo importante que é o seguinte: você não vê o rosto, né, dos personagens, né? Inclusive, uma pessoa daqui de Recife me falou que quando você assiste o Tom e Jerry, né, quando aparecem os adultos, você não vê, entendeu o rosto. E é exatamente isso. A criança, ela não vê o adulto. Essa é que é a real. Aí aqui, cara, aparece algo diferente, que é isso aqui é uma necessidade de transformar uma fotografia pequena que se perdeu numa gaveta numa entidade gigante, né? Então é você sair de uma transcendência e entrar numa imanência, né? Você conseguir encarar e ver esse espírito, né?
Aqui não. Aqui tem muito mais a ver com a memória, né? Então, aqui sou eu, meu irmão e minha mãe. Aí aqui tem um acampamento, entendeu? Então, sabe, algo do passado, né? E da memória. E uma relação com a fotografia, né? Uma maneira de você revelar ela. Isso é de 2000, né? Numa época que eu não conhecia o que era o, é o glitch, né? Não conhecia o trabalho também do Gerhard Richter, né? Então tem um processo aí que né? Parecido. Isso aqui era para vir depois. Eu vou até pular. Então aconteceu uma hora que eu senti a necessidade de entrar na fotografia e criar os personagens, sabe? Então, eu decidi usar esses contos de fada, né? E criar um processo parecido com o processo de produção de um filme, né? Então, contratar uma atriz, fazer um figurino, pesquisar como faz uma maquiagem, quer dizer, um processo de direção de, entendeu, arte. Então, assim, essa fotografia aí, eu fui escolher o tecido, né, que é um cetim, assim, de amarelo, o veludo, né, azul aqui, sabe? Esse sapatinho, eu fui pesquisar como faz o sangue para cinema, né, que está aqui, que é com maisena, né, e anilina e tal. Então, assim, isso é um processo de você querer sair do ambiente solitário, isolado, do ateliê, que é o que começou na conversa. Essa lá, quando você abriu, né? Porque o pintor e o escritor, ele está isolado num local, ele ainda tem um processo de intoxicação, não é? Então, a fotografia ela vai gerar uma saúde, entendeu? É você sair do ateliê, criar um processo diferente e ir até o mundo para trazer um repertório e um vocabulário para o ateliê. Então, a partir disso aqui, dessas fotografias aqui, de tempos em tempos eu passei a viajar e criar essas situações para criar essas fotos e a partir dessas fotos, né, eu voltar para o ateliê e usar essas fotos nas pinturas, entendeu? Mas eventualmente a fotografia fica tão legal que ela deixa de ser coadjuvante, né, e passa a ser principal, sabe? Então, esses desenhos aqui, eles são, eu considero, trabalho principal, entendeu? E eles, Sim, sim. para acontecerem, vieram das fotografias, né? Deixa eu já fazer uma perguntinha Vai. técnica, assim, que eu fiquei curioso. Você mostrou aí um pastel de 2 metros, né? Pastéis grandes. É bem difícil você manejar isso, guardar, você já coloca direto em moldura. Como é que funciona isso para você? Então, até em 2014, eu viajei, então fui até Madrid, e eu vi lá uma exposição no Reina Sofia. Posso até falar quem é a pessoa. Escrever aí, né, para vocês pesquisarem. Ellie Strick. É uma desenhista, ela é daquele grupo Guerrilla Girl, sabe? E, cara, ela faz um pastel e um grafite muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. E uns desenhos que têm umas proporções grandes, né? Eu fiquei tão impressionado com a semelhança que eu até escrevi, ela me
né, até me, né, respondeu. Enfim, mas eu estou dizendo isso para mostrar que eu vi o ateliê dela e o que ela está fazendo lá é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, veja, você tem um desenho que tem 2 por 1,5. Acabou, né? Onde eu vou enfiar isso, né? Então, é colocar um papel vegetal, enrolar e guardar em pé. Pronto, né? Só isso. Não usar spray fixador. O que é que acontece com o spray fixador no pastel? No carvão, não, mas no pastel, eu comparo a você fazer hoje um suco de laranja e deixar para tomar ele amanhã. Amanhã ele vai continuar a ser suco de laranja, não é? Mas ele perdeu o frescor. O pastel ele é igual. Então, você precisa arrumar uma maneira de fazer o pastel, não fixar, protegê-lo com papel vegetal, enrolar com o maior carinho. E, de preferência, nas pontas, né, onde tem os buracos, você proteger. Eu estou protegendo aqui com papel filme, né? E colocar numa superfície afastada do chão. Se você tiver um local que é úmido, infelizmente você vai precisar investir num desumidificador. Com certeza. No inverno, você vai ter um prejuízo um pouco maior na sua conta de, entendeu, energia. Então, esse é o processo. Quando você vai expor isso, você pode enfiar isso dentro de um cano, né? Mandar para o local que vai ser exposto e você precisa entrar em contato com a pessoa que vai botar isso na moldura para ela fixar isso, né, da maneira correta, que você tem que usar uma fita ácido frio e tal, né? E quando for aplicar o papel no foam, usar sempre o papel vegetal. Você vai pressionar o pastel no suporte, né, no foam, utilizando o papel vegetal. Quando tiver para fechar a moldura, retira o papel vegetal e você vai fechar e você vai isolar ela. Pronto. Eu escutei de uma pessoa de restauro, de um museu, que me falou que os pastéis que estão com spray fixador de 100 anos, eles estão com a qualidade bastante inferior aos que não foram, né, fixados, né? Caramba. Enfim, é isso. Beleza. Então, continuando aqui, você já tem uma relação diferente, né? O pastel com a paisagem, você vê que tem uma metáfora aí interessante que tem a ver com o conceito lá também do budismo, né, e do hinduísmo. Quando você entra em estado meditativo, você é um peixe, né, e a energia total é o cardume, né? Então, você, para acessar essa energia, você tem que deixar de ser um e você precisa voltar a ser esse todo, né? E nessa pintura aqui você vê isso acontecendo, né? A consciência ela está desaparecendo e a personagem, né? Ela está se fundindo a paisagem, né? E tem algo interessante aqui que é muito importante hoje no que eu estou fazendo, que é esse ataque que eu comecei a fazer aqui com a borracha, sabe? Aqui assim, ó. É porque aqui eu não consigo dar um zoom, né? Mas, enfim,
Isso aqui eu comecei a manchar isso assim, ó, com agressão, sabe? E começou a desfragmentar a figura, sabe? Isso começou a aparecer aqui. Então, o processo de um desejo de começar a diminuir essa representação, né? E começar a deixar a pintura ser a pintura e o processo ser mais importante do que o projeto. Isso é muito importante. Então, assim, eu fotografei a princesa, voltei e transformei isso num desenho. Então, assim, eu executei um projeto. Aqui não. Que eu fiz um desenho e a própria pintura, no processo, no caminhar da pintura, foi me falando o que é que ela queria, entendeu? Um processo, assim, mais profundo, sabe? Aqui também você tem uma personagem que está boiando, né? E, de repente, também começou a acontecer essa fragmentação, né? Aqui, né? Uhum. Tudo pastel. Eu confesso que hoje, né? Isso é de 2009, sabe? Hoje eu observo essas fotografias aqui, eu, sabe, acho elas... Enfim, eu não sou mais tão fã, sabe? Mas, assim, eu estou mostrando elas aqui para mostrar como no processo da criação e do trabalho e da evolução, você vai passar por um caminho que não necessariamente é o que vai ser o final, né? Então, a fotografia aqui, e esse processo de criar o figurino, a maquiagem, buscar uma locação, fazer uma produção parecida com um longa-metragem, né? Me deu um suporte, sabe? Para criar o que eu estou criando hoje, entendeu? Isso é na Chapada Diamantina também. Pronto. Aí aqui eu vou ter que... Vamos lá. Aqui é 2014, certo? Uhum. E eu voltei a utilizar as fotografias de família, né? E você vê aqui, cara, eu não costumo mostrar o que foi que eu utilizei para fazer o desenho, mas aqui é importante. Então, veja, você tem eu aqui com 1 ano, você tem aqui a minha mãe, né? E você tem aquela fotografia que todo mundo tem, que é uma criança que tem 1 ano que não vai pegar um facão, né? Para cortar o bolo, né? E virou esse desenho aqui. Então, você vê que a partir do instante que eu suprimi essa expressão da criança, certo? E cortei ela, isso virou, sabe, outra história completamente diferente. Então, só porque você cortou a composição e suprimiu essa expressão, você tem outra energia aqui. Aí você tem uma história muito engraçada aqui, porque isso me remeteu ao sacrifício de Isaac. E é engraçado quando você vê o sacrifício de, entendeu, Isaac, representado por Rembrandt, né? Que era assim um cara mais tranquilo, né? Comparado a Caravaggio, né? Sabe? Você vê que em Rembrandt, esse anjo, ele chegou para puxar esse braço de Abraão que ia matar Isaac. Tanto é que você vê que a águia ela está voando, né? E você vê a expressão aqui dele, com essa mão aqui, e ele quer dizer, cara, deixa de ser louco, velho. Tu vai matar ele, porra. Não, né? Não
haja, né? E em Caravaggio é o contrário, velho. Esse anjo, quer dizer, você tem uma só história, certo? Olha a interpretação como é completamente diferente. Ele tá, mate ele. Olha, mate. E você vê pela musculatura aqui que ele tá forçando, cara. E você vê que ele tá sofrendo, né? Porque vai ter que matar o filho, né? E ele está observando o espectador. Aqui não, aqui ele está tapando, entendeu? Então, o autor, ele interpretou o que ele leu na Bíblia, mas a sua personalidade, né, Rembrandt é completamente diferente de, né, Caravaggio, vai expressar através do inconsciente uma maneira de pintar completamente diferente. Não só através da composição, cor, da mancha, mas do que vai aparecer. Então, sempre é a cabeça do autor que está ali. Quando você assiste um filme, todos os personagens que estão ali são características, né, da cabeça desse autor. Isso é muito importante, sabe, de se ligar, sabe? Aqui você tem outra fotografia também, né? De família, é um desenho também grandão. Ele tem uns 50 por 2 metros, 100, 150 por 200, né? E é pastel também, né? E tem essa necessidade de transformar meus parentes em fantasmas, né? E aqui começa a aparecer uma... Como é que eu vou dizer? Um prazer da cor, né? Um prazer fisiológico de ver essa cor. Então, não é algo só de resgate, de memória, de psicanalítico, sabe, algo que é mais de imanência, a imanência da cor, né? Esse trabalho aqui ele é muito importante porque é quando vai surgir esses olhos, né? Então, você vê que aqui estou cortando, né, esses olhos, né? De repente vai aparecer. Isso apareceu a partir de um sonho. Então, é como se aqui eu conseguisse encarar finalmente essa entidade, né, que está aí. Esse preto então, fundo é carvão? É pastel. Isso aí é pastel. Pastel e borracha. Né? Então, assim, esse olhar, ele está aí a partir de um sentimento, que é o que eu falei. O violinista, ele estuda 20 anos para, quando for tocar, ele só precisar expressar sentimento. Ele não vai pensar em, sabe, onde ele vai né? Como ele vai tocar, né? Então, é isso aí. O estudo de anatomia me permitiu me transformar em uma espécie de cavalo de santo, assim, sabe? Meio um médium. Não que eu seja isso, mas eu tô falando isso para fazer uma metáfora com a possibilidade de você mergulhar no seu inconsciente e encontrar mergulhar no seu inconsciente e encontrar uma entidade como essa, entendeu? E encarar ela, não fugir e conseguir colocar isso no papel. Então, é você pintar em estado de sonho, é você saber que o inconsciente é uma linguagem e você conseguir fazer
uma transcodificação de um sentimento em pintura. Isso é o que o alquimista tem que fazer, né? Que é o mensageiro, né? Hermes, Exu, o pontífice, né? O xamã, né? Aí também tem um desdobramento disso. Pastel também, né? Sou eu, né? Criança. Aqui a gente vê uma fusão dessa pesquisa, né? Que eu falei, desses olhos, dessas entidades, mas eu aí comecei a pesquisar o orientalismo, né? No cinema, né? Então, dos anos 30 aos 50, se eu não me engano, aconteceu esse movimento, né, orientalista, né? No cinema, né? E ele aconteceu também na pintura no século XIX. Então, é uma necessidade de entrar em outra cultura, né? Tem a ver também com o processo do professor, né? De não necessariamente você fazer um trabalho, uma obra, porque a pintura contemporânea ela é excessivamente influenciada pelo eurocentrismo, né? E pelas vanguardas americanas, né? Então, assim, é uma vontade e uma necessidade de buscar outro caminho, né? E esse aqui é um desenho que ele vai levar às últimas consequências disso. Tem um áudio aí que está vazando aí, se tiver alguém com algum... Não sei o que é isso, se puder tirar assim, no microfone. Liga os microfones aí, pessoal. Porque enfim, eu tenho bastante dificuldade de falar, né? Então, é importante o silêncio não é fresco. Não é frescura, não, gente, tá certo? Enfim, eu preciso, né, me concentrar de uma maneira diferente para poder me expressar, né? Enfim. Boa. Mas ok. Os microfones aí, pessoal. Então, aqui, eu levei as últimas consequências, a história de fragmentar a figura humana, e você tem sua cor, e você tem essa entidade, que são esses olhos, né, que aparecem. Inclusive, eu fiz uma viagem em 2019 até a Índia, e eu entrei enfim, visitei diversos locais, mas um que me chamou bastante atenção foi um templo muito antigo, e veio uma pessoa falar, né, um estudante, né, lá, e ele me olhou e falou que, enfim, ele me falou isso, que existe uma energia, que ela é uma só mente, e que essa mente está nesses olhos, né? O cara veio e me falou isso. Eu não fui mostrar ele, né, o meu trabalho, né? Então, isso me chocou bastante, sabe? Aqui tem uma pequena pesquisa, né, estudo sobre o candomblé, né, Umbanda, que ano que vem, se não tiver mais com a pandemia, eu vou aprofundar. Quero ir até a Bahia, né, 2 de fevereiro, vou ficar lá uma semana, né, fotografando, mas bom, eu aqui consegui já criar algo, então fiz essa capa, né, de veludo,
E eu encomendei a uma pessoa que é um ferreiro, também lá na Bahia, esse elmo de Ogum, e pedi para um amigo meu, que inclusive é o Rodrigo Braga, que é um fotógrafo, né, que eu me... enfim, é um, assim, não um grande amigo meu, a gente fez o FPE, né? E está aqui para mostrar a relação entre novamente, né? A relação entre a fotografia, para mostrar que a fotografia é uma construção, né? E que existe essa inter-relação entre o desenho, a fotografia e o cinema, né? A fotografia nasceu da pintura e o cinema nasceu da fotografia, entendeu? Então, um vai conectando com o outro, sabe? Então, essa fotografia aí, ela é responsável por esse desenho. Então, existe uma fragmentação do meu amigo, né, que estava representando o Ogum, mas a partir do instante que eu projetei a fotografia no papel e comecei a utilizar o pastel e consegui entrar no estado meditativo e conseguir acessar o meu inconsciente e trazer esse inconsciente para o papel através de uma linguagem, né? Que não é só a pintura, mas que também é o inconsciente. Então, aqui não é só pastel sobre papel, é inconsciente sobre o papel. Então, esse olhar, ele nunca aconteceria sem acessar esse inconsciente e sem você mergulhar essa energia e se deixar tomar pelo espírito. Então, alguns vão dizer que esse espírito é um espírito e alguns vão dizer que é o inconsciente. O pessoal da religião vai dizer que você tem uma sensibilidade e você acessou isso. E o pessoal da psicologia, psicanálise, vai dizer que você acessou o seu inconsciente, a partir do seu inconsciente isso veio a surgir. Então, é importante dizer isso, né? Que não é só aprender a desenhar e usar o material e ler o conceito e Foucault e Lacan e sei lá o que, não. Também é você mergulhar nisso. Isso é que vai gerar o poder, a potência da pintura. É o que está dentro da sua alma. E para você acessar isso, você precisa entrar em estado de meditação e acessar o seu inconsciente. Isso é que é pintura, sabe? E, eventualmente, acontece isso também, de eu assisto um filme, né? E gostar muito de uma cena, né? E parar e fotografar e usar isso também para pintar. Então, aqui é esse é o Anticristo, né? Eu acho, do Lars von Trier, né? E você nunca vai ver uma pintura minha com castanhos, né, e tal, nessa tem. Enfim, deixa eu ir passando para não cansar muito. Caio, como é que a gente está aí? Tudo certo. Pode continuar, Tranquilo? tá maravilhoso. Tá massa. Pronto, aqui é um barqueiro, Caronte. Existe uma... Enfim, eu critico muito quem fala só do conceito, bota um pontinho lá na parede, escreve e diz que aquilo... Enfim, mas aqui a gente vê como é importante não só o título, né, mas eu explicar, né, o que tem aqui. Então, se você vê a pintura, ela é grande, tem lá 2,60, eu acho, de largura. Até quem tiver em Brasília, quem estiver em Brasília, né, ela está exposta hoje, numa exposição que é Espelho Labirinto, né, no CCBB.
Então, o Caronte é uma mitologia, né, que é um espírito que ele vai atravessar você do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? E antes de você fechar o caixão da pessoa que morreu, você tem que colocar 2 moedas de ouro nos olhos da pessoa. E a pessoa, quando chegar nesse rio, que encontrar esse barqueiro, tem que ter essas moedas, né, para entregar para ele, né? E o que é interessante aqui é que ele chegou para pegar a pessoa e o olhar dele é de ouro, entendeu? Então, teve uma aplicação aqui de ouro, né? Inclusive, eu aprendi com esse professor aí, né, a aplicar. E existe uma extensão do remo dele, né, com a mão dele. Então, a mão dele se transformou nesse remo, né? Então, ele está olhando você, esperando esse ouro, sabe? Enfim, então, podem ter 1000, né, interpretações, né? Mas essa interpretação vai surgir a partir da ave gerada, né, pelo Caronte, que aqui tem esses olhos, né? Aí é um óleo também e tal. Isso é uma fotografia de família. Meu avô, ele está aqui, ó. São uns amigos dele que vão abrir um terreno num local e estão fazendo uma marcação aqui, sabe? E eu transformei uma fotografia de família num ritual de iniciação de alguma religião que eu não sei qual é, entendeu? Então você tem as pessoas aqui que estão assim observando o que vai acontecer. Alguém aqui vai e um sacerdote vai e iniciar, né, essa pessoa aqui, certo? E aqui você tem a entidade, né? Eu vou contar algo que é uma piada que é real, para não ficar só nessa história de profundidade, assim, no espírito e tal, para dar uma quebrada. Numa SP Art, essa pintura na parede, e a galerista me chamou e pediu para explicar ao casal que queria comprar a pintura, certo? O que era isso. E eles, assim, enfim, disseram que se apaixonaram pelo azul, né? E a, a galerista falou que era uma fotografia de família, né, e tal, né? E eu cheguei para contar essa história que eu acabei de contar a vocês, né? Nesse instante, a pessoa agarrou o marido, falou: "Eu sou católica, eu Perdeu a venda. não tenho contato nenhum com candomblé, né, entendeu? Umbanda", e arrastou o cara. Quando eles saíram, ela veio e me falou: "Nunca mais eu lhe chamo para explicar uma pintura". Cara, então assim, assim, sabe, essa historinha, ela é interessante para mostrar que uma narração, um título, né, pode transformar completamente, né, um trabalho, né. Bom, aqui começou a surgir uma vontade de fazer paisagem, né? Então eu viajei, vi Coro, vi Cubê, enfim. E voltei a finzão, né, de pintar umas florestas e tal. Isso é um óleo grande, também tem 2 por, né, 1,5. Esse também. E eles são diferentes no sentido de que esse aí tem uma motivação de fazer uma paisagem de referência japonesa, né? Sabe, algo entre o período Edo e, entendeu? E Rimpa.
mas já com uma necessidade, de usar mais matéria aérea, né? Enfim, quebrar isso um pouco. Já essa aqui tem uma motivação diferente, tem uma motivação mais, como é que eu vou dizer? Uma vontade mais realista, né? Não é realismo, é um realismo mágico, né? Mas, assim, eu queria pontuar essas diferenças. E tem, sabe, algo aqui interessante, que é isso aqui, ó, que é uma linha, né, de ouro, e ela está aqui para fazer justamente o contraste, né, entre algo que é transcendente, profundo, analógico, orgânico, frio, inconsciente, com algo que é totalmente imanente, que é o ouro, que está aqui, né? Isso está brilhando, né? Inclusive, acho que foi até a Clarissa Diniz que me falou que o ouro ele era utilizado na pintura medieval para fazer o devoto ter a certeza de que ele está ali, de que ele está naquela igreja ali, entendeu? E que o que está ali é só uma representação, sabe? Então, sabe, esse ouro. Aí tem uma paisagem, né, isso é um rio lá da Chapada Diamantina. Enfim, é uma pintura que eu tenho bastante dificuldade de falar o que é que tem aí, entendeu? Porque a expressão da pintura é a pintura, né? Ela é grandona, sabe? Tem 3,70, isso. É grandão. Enfim. Mas, Gigante, né? mas a expressão dessa água, ela acontece porque eu viajei, sei lá, 10, 11 vezes a Chapada Diamantina e isso estava já em mim, entendeu? Então, o movimento dessa água acontece porque eu vi isso muito, sabe? Pronto, aqui a gente vai quebrar agora para, sabe, algo completamente diferente. Em 2000... Peraí, deixa eu só tomar aqui uma água. Vontade. Em 2014, eu fui convidado para fazer uma residência lá em Lisboa, num instituto lá que é o Carpe Diem. Carpe Diem. Eita, Carol, travou aqui. Voltou agora. Travou. Voltou. Ok aí? Ok. Vai lá. Mas tá travando. Voltou. Tá travando? Posso tentar Vai abrir e o volta. aqui que você me mandou. Peraí. Deu? Olha, acho que assim, né, ficou bom agora, tá? Tá ótimo isso. Se der ruim, eu abro o meu aqui, tranquilo. Tá massa. Enfim, então fui lá para viajei bastante por pronto, né, aqui, né? Eu viajei de Lisboa até a fronteira com a Espanha e fui parando, sabe? Cada pontinho desse aqui eu vi alguma aventura. E comecei a pintar e desenhar paisagem, né? E eu também comecei a criar algo de diferente do que eu já havia produzido antes, que é o desenho de grafite misturado com óleo. Então, esse óleo, quando ele vai atacar o grafite, vai criar, sabe, algo diferente que eu não tinha construído antes. Então, são essas áreas aí. Isso é uma ilha que tem lá, as
berlengas e, enfim, eu sou apaixonado especificamente nessa pintura aí. Nunca consegui repetir, sabe? Nessa ilha você vai encontrar essa fortaleza, né? Aí você vê bastante essa mistura, sabe, do grafite com o óleo. Então faço o desenho com grafite, depois eu venho com o óleo, depois eu venho com o solvente, né? E o solvente vai diluir esse óleo e misturar. E você fica meio sem saber o que é óleo e o que é grafite. Mas o que é interessante dessa história é que numa das viagens eu comecei a escavar o chão no local lá que eu achava até que era público, né? Depois eu descobri que era um quintal e eu fui, né, expulso e tal. E eu achei essas cerâmicas, né, no chão, que é barato, né? E, enfim, tudo secular, né? Então as pessoas têm o costume, né, de que quebrou, vai jogar no quintal, né? Isso vai enterrando, né? Trouxe isso para Recife, limpei e tive a ideia de levar num joalheiro que ele transformou isso numa gargantilha, né? Que é o que está aqui. Então pensei, poxa, isso dá uma história, sabe? E comprei no Mercado Livre lá essa caixa de um revólver Colt anos 60, sabe? E depois eu peguei um papel, botei numa máquina de escrever, e escrevi uma carta do meu avô para minha avó. E depois eu fui pesquisar como fazer para envelhecer. Então eu envelheci isso com café, coloquei essas fotografias aqui de família, né? E eu fui para pintar e voltei com um romance. Então escrevi um romance que é a Sala Verde. Depois eu transformei isso num argumento para cinema. Levei aqui para quando a gente tinha ainda Ministério da Cultura e dava para você fazer, né? Cinema, né? No Brasil, né? Levei isso para uma lei, né? De entendeu audiovisual. Chamei um amigo meu que é dessa área, uma produtora que é dessa área, né? A gente apresentou isso. Enfim, foi super bem pontuado, mas a minha viagem foi dizer que eu ia ser o diretor, né? Eles não não quiseram apostar no projeto. Mas bom, eu tenho esse romance, nele está à venda, tal. Quem quiser comprar ele é só sabe dar um oi. E enfim, eu nunca tinha escrito. E eu recebi uma resposta muito legal do pessoal de literatura, sabe? É um thriller de horror psicológico. E assim, eu estou contando isso para dizer como o desenho, a pintura, o estudo de anatomia, de mitologia, você é capaz de fazer o que você quiser. Escrever um livro, fazer um colar, fazer uma escultura, fazer um desenho, nossa senhora, fotografar, fazer sabe? É uma... Enfim. E depois a gente conseguiu trazer isso para o Brasil, né? E montou essa exposição no Museu Nacional lá de Brasília, né? Tá lá. E quem me ajudou a fazer esse projeto foi o Sérgio Carvalho, né? O cara que me mandou lá para Portugal, né, e tal. Eita, agora travou.
Já passou da metade, viu? Mas travou. Deixa eu abrir aqui de novo. Área de trabalho. Você quer abrir aí o seu? Consigo. Deixa eu pegar aqui onde eu salvei ele. Só um instantinho. Tá em qual página dele? Cara, tá onde eu comecei a falar da sala verde. Já achei já. Verde. Deixa eu colocar Achou? a minha tela. Para de compartilhar a sua aí que eu vou... Peraí, só para ver se... Não, pronto. Né? Agora rolou. Beleza. O meu tá aberto aqui. Precisou. Tá massa, já... Obrigadão, viu? Rolou. Pronto. Pronto, aqui tá né, eu montei lá, né? Nesse museu. Aqui eu tenho que voltar. Então, aqui, 2016, eu comecei a pesquisar mitologia católica, né? E comecei a criar uma maneira diferente de representar os personagens, sabe? Então, você vê aqui São Sebastião flechado, né? Ele representa a resiliência, ele representa o artista, certo? É um pinturão também grandão, tem 2 por 1,5. E ele fica exatamente observando a arqueira que flechou ele, né? Que é a Fabiola. Não sei se você já viu, né? Eu consegui ver isso eu acho que na Pinacoteca de São Paulo, um trabalho do Francis Alves, que ele passou anos, né, e anos colecionando imagens da Fabiola, sabe isso? Não, eu não sei dessa história, não. Aí ela, enfim, aí o que é interessante aqui é porque você vê que ela não tem os dedos, né? De puxar o arco, né? Então, ele acha que foi flechado, mas não, entendeu? E tem uma história de amor, sabe, entre eles, entendeu? Enfim, então tem uma história aí para contar. Esse aqui já tem uma relação com essa pintura do Da Vinci, né? A Virgem dos Rochedos, né? E o que é que eu fiz aqui? Eu fiz a pintura exatamente como é, exatamente igual o tamanho. Então tem São João, tem o menino Jesus aqui, você tem um anjo e você tem Maria, né? Mas você não vai conseguir enxergar eles porque eles são os santos, né? Então, criei essa composição, né? Aqui. E é óleo, isso, né? Isso aqui que está aqui, né? Isso é ouro, né? Essas, assim, na auréolas, né? Que estão flutuando. Então, é como algo, assim, não... ufológico, né? Esse é o divã de Freud, né? Aqui, cara, é interessante porque eu fiz algo que eu não tinha construído antes. Então, eu pintei o papel de vermelho escarlate, deixei secar, certo? Depois que secou, eu pintei o papel completamente de carvão vegetal, certo? E depois eu saí com as borrachas construindo esse desenho aí. Mas aqui é pastel, aqui é carvão mineral, né? Enfim. E você desenhou não adicionando, dessa vez foi tirando, né? Retirando. Inverso.
e tem diversos tipos de borracha e de esponjas aí, sabe? Cada uma vai criar um movimento diferente. Então, você vê que aqui, eu não sei se você já viu, tem uma borrachinha que ela é elétrica. Então, ela é que criou isso aqui. Essa mais desfocada aqui já é aquela borracha macia, né? Que é uma massinha, que é aquela limpa tipos, né? Enfim, então é um processo para criar isso aí. Isso tem a ver com os Gênesis, né? Então, Adão e Eva foram expulsos do jardim e uma hora precisou colocar o arcanjo ao oriente do jardim para proteger o jardim, para eles não retornarem, né? E, enfim, eu sei que eu fui bater no Paradise Lost do Hilton, né? E ele fala lá da mão vermelha, né? Que, inclusive, depois eu fui pesquisar e achei um som lá do Nick Cave, né? Red, Right Hand, né? Se você compreendeu o que eu acabei de falar, cara, e quiser dizer, para facilitar aí o pessoal, viu? Vai ajudar. O título, né, dessa... sim. Red Hand, do Nick Cave. Red, Right, quer dizer, a mão right direita... Isso. Direita vermelha. Red, Right Hand. Quem já assistiu aquele seriado Pink Rider, sabe esse? Sim. É o som, né, de abertura. E, enfim, você vê a modelo aí, a minha, entendeu, esposa. Ela tem uma mão segurando uma bengala de preto velho, então uma mão que está passiva, né? E uma mão segurando essa espada, né? E a mão que está segurando a bengala, ela é branca, mas tem uma unha vermelha. Entendeu? E nessa outra é o contrário. É uma mão vermelha com essa unha branca. Então tem uma relação circular, né? De passividade e de agressividade. E é algo que você remete também à Mona Lisa, né? Ela está com a mão direita, que é a mão da razão, suprimindo a mão esquerda, que é a mão do sentimento, sabe? Isso é uma ponte que eu encontrei lá em Portugal, e esse trabalho chama o Pontífice, né? E é isso, né, que eu acabei de falar, que é o Exu, que é o Mercúrio, é o Hermes, né, que é o xamã que faz a ligação entre o céu e a terra, né? Inclusive, tem essa história de você, quando sai pela floresta, você vai encontrar Pan, né? E quando você encontra Pan, você quer fugir de Pan, porque Pan ele está exatamente no centro dessa ponte aí, que é o local onde você vai sair do seu consciente e vai entrar no seu inconsciente. É o instante onde você está no estado de sonho e você vai deixar de estar boiando nesse sonho e você vai ter consciência desse sonho. Para ter essa consciência, você precisa encontrar Pan, ele está exatamente no centro dessa ponte, dessa fronteira, certo? Para esse outro mundo. E por que a gente fala síndrome de pânico? Vem de Pan, que é quando você encontra aquilo, você vai passar para esse outro mundo e você não consegue, entendeu? Isso é um altar, né? Num templo, numa mesquita, né? Inclusive, lá pela Índia, eu fui visitar uma mesquita e uma hora eu fui abordado lá por uma pessoa que me levou até um sacerdote lá e foi bastante tenso. O cara ficou me fazendo diversas perguntas lá, sabe? No local bastante afastado, onde
turista não vai, né? E o que me salvou foi essa pintura aí. Eu mostrei, né, entendeu? A ele, olha, isso aqui é o profeta, tal. Nossa, velho, o cara deu um sorriso, sabe? Aí eu pensei, pronto, hoje eu não vou morrer. A arte salva, né? A gente sempre fala isso, a arte salva. Salva, cara, salva, salva. Depois eu comecei a usar essas auréolas, né? Nesses cenários, assim, dos locais abandonados, né? Isso é uma fábrica, né, abandonada, tem um motor, e eu comecei a pensar isso, né? Como num local desse poderia, quando o sol está nascendo e passando nas janelas, né, elas aí, surgir um fenômeno paranormal, né? E você não tem entendeu, a oportunidade de... Travou de novo. Você não tem a oportunidade de né, ver, né? Porque isso está completamente abandonado. Deixa eu adiantar para lá para ver se vai rolar. Já está bem no final, né? Pouco a gente abre aí para as perguntas. Esse é um outro, né, dessa série, também é um pastel. Ele tem uns 70 por 2,40, é grandão. É só pastel, e aqui você tem ouro, sabe? Mas é uma tela, né? Não, papel, pastel, e tá numa moldura, É mesmo, cara. né? Gigante, papel gigante. Pastel, Aqui é uma fotografia que eu fiz voltando de BH para Recife, fechou meu tempo, e eu estava com a minha câmera, né? Então essa fotografia ela tem um e-mail de lado maior, né? Enfim, eu imprimi ela grande e vi que, poxa, ficou muito legal e tinha boa resolução, e eu decidi fazer o sol assim, sabe? Que isso é um símbolo ancestral, inclusive que ele é, né, utilizado pelo budismo, né? Para se concentrar e entrar, né, em estado meditativo, né? Assim, você está no avião observando a janela e de repente você olha um fenômeno paranormal, né? Ufológico, né? Aí começaram a entrar esses animais nas paisagens, né? Enfim, eu até escrevi uma historinha para isso aí, que é entendeu, um onça azul, que é um espírito de um xamã, sabe? E eu fiz questão de mostrar isso aqui. Isso é um local lá na, entendeu, Índia, num lugar chamado Pushkar, bastante afastado, assim, enfim, é um local onde turista não, entendeu, vai. Cara, e eu descobri esse templo de Shiva lá, completamente laranja. Eu fiquei tão impressionado com essa cor, que eu voltei sentindo essa cor, sabe? E eu coloquei isso aqui também é lá, né? E eu voltei com essa cor, e essa cor transformou completamente o trabalho. Então, assim, para mostrar que uma cor é suficiente para, né, trocar o que você está fazendo, lhe tirar de um caminho. Esse desenho é a partir de uma fotografia, um templo que fica perto do lugar chamado Kajurharo, que é o lugar que tem um complexo dos templos que se fala
do Kama Sutra, mas isso aí é um caô, né? Quando você vai lá, você vê que não é bem isso. E a 400 quilômetros desse lugar tem uma fortaleza, que é um dos locais mais impressionantes que eu já né, fui, dedicada a deusa Kali. É um local gigantesco, não tinha praticamente ninguém lá, né? Isso aí é um templo dentro dessa fortaleza dedicado a Shiva, né? E eu desenhei isso a partir da fotografia e depois eu fiz esse personagem que é com, entendeu, o ouro também, eu chamo ele de O Buscador. O Buscador somos nós que estamos aqui, né? É o pintor, né? O pintor, a pintora, né? É isso. Isso também foi lá pela Índia, também Cara, lindo, lindo. é um, é um altar para o fogo, né? Uma pintura também grandona, né? Óleo. E ao redor desse altar tinha uma corrente, não, tinha um tecido, sabe? E eu transformei esse tecido em ouro. E aqui tinha uma bacia, eu transformei essa bacia em prata, né? E não é o pigmento prateado. Eu faço a pintura, espero secar, depois que ela secou completamente, eu vou aplicar um verniz mordente, né? A prata e o ouro, e depois eu vou pintar em cima, né? Bom, essa fotografia eu considero, assim, enfim, o maior acontecimento, assim, que já aconteceu, né? Nesses 26 anos, eu fui em 2019 para, entendeu, Índia. Cheguei lá, fui assistir um festival que chama Mahashivaratri, que é o maior festival religioso da religião hindu. É uma espécie de carnaval de Olinda, sabe? Mas com procissões, sabe? Muita gente. E, de repente, eu vi esse shivaísta, né? Devoto de Shiva, em cima desse búfalo, né? Ele está ao contrário, né? Então aqui você vê o rabo dele, né? Aqui está a cabeça, né? E ele está com essa bacia, as pessoas estão colocando aqui oferenda, né? Incenso, dinheiro e tal. E ele se pintou completamente de preto, né? E a fumaça desses incensos, né? Cobriu ele, né? Entendeu? Então, a expressão das pessoas dançando, sabe? Essa mão aqui, isso tudo. Cara, isso quando eu vi no hotel foi assim, foi assim muito chocante, sabe? E eu sou um pintor de formação, e é engraçado, né? Eu falar que a minha grande obra é uma fotografia, né? Isso é um desenho, carvão vegetal com carvão mineral, tem um pouco de, entendeu, ouro aqui também, e é mais uma relação com o cinema dos anos 30 aos anos 50, o orientalista, que eu retomei depois dessa viagem. Eu queria enfatizar isso, sabe? Que essa energia que acontece num desenho assim, acontece porque você entrou nessa vibração, através do inconsciente, através do contato que você conseguiu fazer, né? Uns vão chamar de espíritos, outros vão chamar de inconsciente. Para mim, não importa muito. Tudo parecido, aí já é pastel, né? E tem essa cor também turquesa, né? Que é bastante importante no meu trabalho. Esse tem a ver com
ele outro que eu suprimi geral e pintei de azul, Krishna, né? Ele está totalmente envolvido nesse azul, é um azul azul ultramar. Mais recentemente eu descobri que o azul safira é mais potente do que esse aí, para o que eu quero fazer. E o azul, ele é muito mais azul por estar junto desse amarelo, né? E o amarelo, ele é muito mais amarelo por estar junto desse azul. Então, é isso que o professor dizia, arte é contraste, sabe? Aqui surgiu o desejo de começar a trabalhar com cerâmica, né? Então, é uma viagem meio desconexa, mas a partir da pintura de Francis Bacon, eu quis fazer isso aqui, né? Uma espécie de uma vitrine, né? De um museu, e nessa vitrine está tá isso aqui, né? Esse vaso, né? E ele sai, né? Isso aqui que é uma auréola, né? Mas se for ver pertinho aqui, isso aqui é o Ouroboros, né? É uma serpente. Pronto, aí o que eu vou mostrar aqui, para fechar, tá, o processo, é o que eu vou expor agora, 17 de março, aqui em Recife, na Garrido Galeria. Eu vou expor pela primeira vez a cerâmica. Tem uns 7 ou 8 meses que eu comecei a trabalhar com cerâmica, então modelar o barro, queimar, depois trazer para o ateliê, pintar, queimar novamente para esmaltar, então é um processo muito recente. Mas eu quis mostrar aqui. E eu vou pedir para quem gravar, para não printar isso e não expor, tá, por favor, porque, né, a gente vai mostrar lá na exposição. Então, isso aí é uma mão que eu fiz enfim, né, cerâmica, né, esmaltada, né? Isso vai na parede, tem o tecido que é um veludo, né? E se você ver só essa mão, ela não é tão interessante, mas a mão na parede, recortada pelo veludo, né? Nessa lateral, com o buquê, entendeu? Aí sim, o trabalho fechou. E essa composição que está aí, ela só acontece porque eu sou um pintor, entendeu? Então, a pintura lhe dá a possibilidade de fazer o que você quiser. Escrever, pintar, desenhar, né? Enfim. Esse é um fantasminha. Ele é oco, né? E, enfim, eu gostei bastante dele, quero fazer outros, né? E, enfim, gostei muito dele. Esse é o Elvis, que não morreu, tá vagando, né? Aí, um desdobramento também, né? Aí é que vem a história. Veja mesmo, a cerâmica incentivou a transformar isso em fotografia. Então, eu produzi uma cortina grandona, chamei minha filha, que tem 19 anos, e uma amiga dela, para essa locação aí, né? E a gente lá fez essas fotografias aí, né? Então, essa foto, eu não sei se eu vou chamar ela de encosto ou de anjo da guarda. Então, tô ainda pensando. Olha, os dois nomes são bons. Esse, entendeu? Entendeu? Esse é o beijo. Agora, tem um problema aqui de tratamento, né? Esse ficou muito bom, esse não. Então, esse aqui eu tenho que ainda
tratar melhor, sabe? E é isso, minha gente, encerrou, né, o processo, agora eu estou assim, aberto agradeço a paciência por, enfim, né, eu fico travando e tal, é bem complicado ouvir, mas é importante Excelente. Vencer isso e vim aqui falar e tal, e foi, né, muito bom. Meu povo, tá aberto. Conversar e mostrar o trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Abre seu microfone aí e fala com a gente. Tereza mandou aqui, muito bom. Cláudia, pode abrir seu microfone. Pode falar. Olá, tudo bem? Tudo bom, oi, Caio? tudo bom? Prazer. Prazer meu. Eu estou impressionada. Muito maravilhoso tudo, o processo, Poxa, né? muito obrigado. Como você, assim, ali quando começou, eu fiquei esperando, né, mais naquela linha, de repente você dá uma transformada, assim, muito mutante, não sei se essa palavra seria... Mutante, claro que é. Mas eu estou encantada. Mas eu queria fazer uma perguntinha, que é Sim. a respeito de um trabalho seu que é com grafite e óleo. Sim. Ah, tá. Eu gostaria de saber em que suporte, Isso aqui, né? em que suporte você fez, porque você joga como é que chama aqui? O solvente, né? Isso. E, não sei, dependente do suporte, ele não aceita bem, não sei como é que funcionaria, se é papel e se É for no papel, né? Aqui, né, você vê, é preciso você ter um papel que tenha uma gramatura maior, muito né? boa, né? Então, esse é um papel que tem 300? 300 gramas, né? Uhum. Então, eu venho com o grafite 4B, faço esse desenho, depois eu vou diluir a cor que eu estou, né, a fim de pintar no solvente. Então, eu utilizei aqui o medium, né, o Wilson, ai, minha gente, o Winston Newton, né, aquele bem tradicional, e apliquei banhando isso aí. Então, uma hora, o grafite ele vai se misturar com esse óleo, entendeu? E criar algo completamente diferente. Isso foi... Agora, depois, eu venho só com o óleo reforçar isso aqui, entendeu? Então, aqui tem uma espécie de uma neblina aqui, né? Uhum. Isso aqui veio depois, entendeu? Uhum. Esse aqui, você vê que ele é mais grafite. E é mais separado. Aqui tem óleo, aqui tem grafite. Mas essa totalidade, ela só acontece pelo banho. Se não tem banho, isso fica separado disso. Inclusive, um dos conceitos que esse professor japonês repetiu bastante era totalidade, que a pintura tinha que ter uma totalidade, sabe? Uhum. Esse óleo, né, ele vai promover isso. Tá certo. Muito obrigada, tá, Bruno? Nada, querido. Parabéns pelo seu trabalho incrível. Obrigadão. Mais alguém? Fiquem à vontade, por favor. O Bruno foi muito didático, além de ter um trabalho lindo, ele foi muito fluente na fala, não tem nem muito o que perguntar, assim, foi muito legal. Porque... Fluente foi, assim, o melhor elogio.
tudo bem. Viu? E a sua... Esse foi o melhor elogio, viu? Poxa, Mas foi mesmo. gostei muito. Foi mesmo, porque compreendeu muito o teu trabalho, assim, eu já conhecia Poxa, um muito pouco, legal. mas te ouvir falar agora de todo o processo foi muito bom, assim, e Poxa, obrigado. ficou muito claro, mais claro o teu trabalho. Realmente é muito bom, é muito bom. Eu já gostava, agora eu gosto mais ainda. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Puxa vida. Parabéns, muito bom e Obrigado. obrigada realmente por essa gentileza desse encontro. Assim, eu costumo correr, né? De falar, né? Mas quando eu ouço isso, né, me incentiva de, fa, de fazer isso mais, né? Né? Apresentar mais, né? E falar mais, apesar da gagueira, né? Então assim, né, muito bom, né, ouvir isso, sabe? Assim, né, bastante importante. E para a gente também. Agradeço muito. Para a gente, assim, eu estou começando com a pintura, apesar de mais... É uma aula, né? É um aprendizado imenso, assim, é um privilégio realmente a gente poder ouvir. Ô, amiga, muito obrigado. Isso mesmo. É interessante, né? Porque também a gente está abarrotado de informação hoje em dia, né? Informação de tudo quanto é natureza, inclusive imagética. E a gente acaba perdendo um pouco a sensibilidade da leitura, né? Da contemplação. A gente já tem um intermediário, que são os dispositivos aí, né? A tela. E as mensagens têm que ser rápidas, né? Tem que ser legível e, enfim, para que se contenha a atenção do outro. Mas eu acho legal disso aqui que a gente está fazendo, porque às vezes a gente passa a gente até entra no perfil do artista e vai olhar um pouco mais as pinturas com um certo cuidado, mas ver esse apanhado, né, essa retrospectiva, talvez se eu puder chamar assim, com carinho que a pessoa vai falando, né, com que o Bruno está trazendo, esse passo a passo, né, ele é bastante didático mesmo, essa trajetória onde tem cada virada, isso é tão bonito de ver. Eu mesmo descobri que conhecia pouco do seu trabalho, achei que conhecesse bem, né, e é incrível como você realmente transita bem por várias linguagens, várias mídias e todos os trabalhos muito potentes, assim, eu quero ser ofensivo, eu tô surpreso ainda mais, né? Você já me surpreende antes. Bem incrível mesmo, cara, bem incrível. Mais alguém quer falar, gente? Por favor. Olha, eu queria dizer algo, tá? Que em 25 de agosto, né? Quem estiver em São Paulo, eu vou abrir uma individual lá, na Galeria Lume, certo? E a gente vai lançar esse ano ainda um livro, né? De, 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 de obras completas. Ai, que legal. Então, é um livrão, tem, sei lá, umas 600 páginas, grandão e tal. Tem uns 2 anos, né, que eu estou completamente dedicado a isso, inclusive buscando, né, financiamento. Tenho a pesquisa da Clarissa Diniz. Ela fez 16 entrevistas, foram 40 horas de áudio, isso se transformou em 150 páginas. Então é assim algo que foi assim muito profundo e se transformou numa espécie de terapia, né? Então eu fui buscar lá no começo, né, o que eu comecei a produzir até hoje,
Enfim, tem lá a pesquisa dela, tem uma biografia, tem uma entrevista que se transformou num pequeno artigo sobre arte e espiritualidade. E tudo que eu fiz até né, hoje, que tem alguma... que eu acho bom, vai estar nesse livro aí. Então, a partir de setembro, a gente vai ter ele. Aí, quem ficar interessado, pode achar no meu Instagram, né? E a gente também está fechando com a editora e tal. Enfim, é só me seguir lá no Instagram que ele vai sair já. Mas o livro só sai depois da exposição também, né? Ele deve ser lançado aqui no Brasil 25 de agosto, né? Sim. Em São Paulo. Sim. E é um projeto também do Raul Luna, né? Que eu considero o melhor designer, né? Do Brasil e tal. Então, é isso. Que legal. Quando sair, era nem interessante, né, achar ele. Meu livro. Bom demais. Bom. Maravilha. Estamos com a hora um pouco avançada. Qual o Instagram? Passa o seu Instagram aí, Bruno. É @Bruno Vilela mesmo? Não lembro agora. É o Ateliê Bruno Vilela, né? Tá lá. Bruno Vilela. Eu sou bem como chama coisa isso? Vai lá no meu, quem não achar fácil. Ateliê Bruno Vilela, isso. Cara, foi excelente, cara. Perfeito, muito bom. Maravilhoso. Gostei muito. É isso. Te agradeço demais. Foi Vou encaminhar aqui para o final, então. Agradecer a presença de todos aqui na sala. Agradecer a quem está assistindo também pelo YouTube. Lembrar mais uma vez de se inscrever no canal, aquela coisa, só para ajudar, né, o canal a se espalhar mais fácil, compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se interessar. E lembrar mais uma vez que o Transversalidades, além desse programa que a gente faz aqui, né, toda primeira segunda-feira do mês, é também um curso onde todas as segundas-feiras, as outras segundas-feiras à noite, de 7 às 9 da noite, né, das 19 às 21, a gente se reúne para falar de trabalho, debate crítico, um acompanhamento de processos artísticos. É mais focado na pintura e no desenho, por isso eu tenho trazido essas pessoas bastante focadas na pintura e no desenho. Então, eu quero convidar você que está aí começando, você artista aí que está fazendo o seu trabalho, tem um pouco de receio ainda de conversar sobre ele, de mostrar, etc. Pode fazer uma aula experimental com a gente, é só falar comigo ou pelo meu Instagram, ou por onde você me achar aí, em qualquer caminho, né, qualquer meio. E também, no link da descrição está o Pix do Transversalidades, né, o meu Pix, para quem quiser fazer qualquer tipo de colaboração. É um projeto independente, que eu tenho muito prazer em fazer, tem sido maravilhoso fazer. Mas é aquilo, né? Quem quiser ajudar, fique à vontade, será muito bem-vindo, qualquer valor, agradeço demais. E é isso, eu vou parar a gravação aqui, quero agradecer. Por favor, abram suas câmeras, o nosso aplauso de sempre, maravilhoso. Obrigado, Bruno. Valeu, galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou pedir, Bruno. Obrigado mesmo. Bruno, por gentileza, não desliga, tá? Que eu vou ainda falar com você. Tá bom. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, pela paciência. Um beijo. Até mês que vem. Estamos juntos. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, Bruno. Valeu. Valeu. Massa. Valeu, cara. Obrigada, Bruno. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito bom.